sejam bem-vindos ao 20º dia da nossa jornada sobre tempo, propósito e promessas. E hoje é o penúltimo dia desta jornada. Eu quero agradecer você que esteve comigo ao longo desses 21 dias. Hoje é o 20º dia do nosso propósito. Mas eu quero te lembrar, quanto mais nós nos achegamos a Deus, mais a presença de Deus se achega até a nós. Faz todo sentido nos aproximarmos de Deus e sermos cheios de quem Ele é, sermos cheios da luz do Senhor sobre as nossas vidas. E eu quero te perguntar, você já se pegou pensando demais no seu passado? Ou talvez sonhando demais com o futuro que você deseja viver? Isso acontece porque na falta de viver em momento, muitas vezes nós ficamos ligados no automático. Mas para que eu e você venhamos a sair, nos desligar do automático, hoje nós vamos falar de uma chave espiritual que nos faz viver o tempo que estamos inseridos nele, que é a gratidão. Ela é uma chave espiritual e emocional que nos faz viver o tempo presente que estamos inseridos nele, reconhecendo o agir de Deus nas pequenas dádivas do dia a dia. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Mas antes eu quero te perguntar, você já é inscrito no canal? Se inscreva, deixe a sua curtida e também compartilhe aqui nos comentários aquilo que Deus está falando com você e compartilhe para abençoar a vida de alguém que você ama também. Vamos à leitura da palavra? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, diz assim a palavra: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. O que significa dar graças por tudo? Por um tempo eu achava que era sobre agradecer por sofrer, agradecer por aquilo que eu não tenho, mas não é sobre o que eu não tenho, não é sobre a dor. Não significa invalidar a dor que sentimos, não significa invalidar os processos que estamos inseridos, mas significa reconhecer o favor de Deus durante todos os dias da nossa existência. Ao longo dos anos, nós enfrentamos uma pandemia mundial que é a Covid. Mas antes da Covid, quantas vezes você parou para agradecer a Deus pelo ar que respira? Quantas vezes você parou para agradecer a Deus por respirar sem a utilização daquela máscara? Hoje, nós podemos voltar a viver sem máscara e respirando. Isso é motivo de dar graças. E nessa mensagem de hoje, o Senhor vem falando conosco sobre a importância de dar graças, a importância da gratidão. A gratidão nos faz sair do piloto automático. A gratidão nos faz sair da robotização, vivermos intensamente o presente que estamos inseridos nele. Quando você vai a uma consulta com nutricionista ou com algum outro profissional deste segmento, um dos conselhos que eles nos dão é: na hora da refeição, coma na mesa e não coma mexendo no celular, muito menos olhando televisão. Por quê? Porque é importante que viver o momento da alimentação e que você possa contemplar cada pedacinho daquilo que está no prato. Por quê? Porque quando você contempla, você amplia a sua experiência gastronômica, você amplia a sua saciedade e a sua satisfação. Primeiro ponto, é necessário que nós possamos reconhecer Deus na contemplação do nosso próprio dia. A ansiedade, ela nos faz pensar somente no amanhã, somente naquilo que temos que resolver amanhã, nos problemas, nos boletos, nas reuniões, nas situações que precisamos organizar amanhã. A tristeza e a angústia, ela nos faz pensar como foi bom ontem, como a comida de ontem foi boa, como o passeio de anos atrás foi bom, como aquelas amizades antigas eram boas. Mas a gratidão é uma chave
poderosa. E o que ela faz conosco? A gratidão, ela nos traz para o agora, para contemplarmos com os nossos olhos a bondade do que Deus está fazendo agora. Aline, mas eu ainda não estou vivendo todas as promessas de Deus para minha vida, mas ao contemplar o que Deus está fazendo agora, tirando os olhos do ontem e do amanhã e olhando para o agora, você com certeza vai conseguir contemplar motivos para agradecer e dar graças a Deus. A gratidão, ela é um exercício. Talvez você não consiga ser grato agora por muitas coisas, mas quanto mais você exercita o músculo, mais esse músculo vai fortalecer até que ele possa crescer. Da mesma maneira é a gratidão. Talvez você foi na academia e malhou por um ano, mas ainda não conseguiu adquirir a massa magra que você gostaria. Um atleta nem sempre ganha a primeira Copa que participa, nem sempre ganha a primeira Olimpíada que ele participa, mas nem por isso ele desiste. Ele volta para casa e ele continua a treinar até que ele chegue no nível de ser vencedor naquilo que ele se propõe. Assim também é a gratidão. É um exercício diário. Talvez no começo você não consiga ser grato por tantas coisas, mas você pode começar enumerando todos os dias, agradecendo por 3 motivos que você contempla o cuidado de Deus com sua vida. Após 21 dias de agradecer por 3 motivos, você vai saltar a gratidão por 6 motivos. E após 2 meses fazendo esse exercício diário, você vai iniciar fazendo 10 gratidões todos os dias. Talvez no início você precisa escrever, depois você pode somente falar e dando sequência em agradecer com seus lábios. Por quê? Porque quando você agradece com seus lábios, você contempla com os olhos e fala com os lábios e declara: grande é o Senhor que tem cuidado de mim. E você começa a perceber que o Deus que você tem motivos para agradecer é aquele que continua com o controle de todas as coisas nas mãos. Ele continua cuidando da minha e da sua história. Não é sobre aquilo que já temos, mas é sobre aonde estamos inseridos. Nós estamos guardados na mão daquele que nos criou. Ah, Aline, você não sabe a situação que eu passei hoje, que eu passei ontem, que eu estou inserido. Eu não sei, e você também não sabe as situações que eu estou inseridas, mas isso não vai mudar a nossa realidade. O que vai dar sentido para a nossa existência, o que vai dar sentido para a nossa vida e otimizar o nosso tempo para que venhamos chegar no propósito e nas promessas de Deus para as nossas vidas, é o quanto somos gratos por tudo aquilo que o Senhor já fez, está fazendo, e quanto ao que vamos viver, ainda que não aconteça mais nada, nós somos gratos porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, mas sabemos que Deus tem infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos para liberar sobre as nossas vidas. Então podemos descansar nele, fazendo tudo aquilo que está ao nosso alcance, sendo excelentes, saindo da zona da mediocridade. O que é isso? Saindo da linha de fazer só o limite, porque a gratidão nos faz querer sair do nível da mediocridade e ir para o nível da excelência. Eu preciso ser melhor, porque eu sou agradecido a Deus pelo emprego que eu tenho hoje, então eu vou ser o melhor profissional onde eu estiver. Nossa, tenho alguns desafios na minha casa com a minha família, mas eu vou tratá-los da melhor maneira, porque um dia eu pedi a Deus uma família. Nossa, mas eu queria trocar de carro, mas eu vou tratar da melhor maneira esse carro que eu tenho, porque um dia eu sonhei de ter qualquer carro. Nossa, hoje eu vou entrar com alegria neste ônibus, porque um dia eu queria só entrar e sentar e descansar e distrair a minha cabeça. Hoje eu posso andar de ônibus e distrair a minha cabeça com motorista particular dirigindo Mercedes para mim. Precisamos ressignificar as coisas. E a gratidão nos faz viver o tempo que estamos inseridos, sem fugir
para o passado, mas a contemplar todas as coisas que estamos inseridas com a perspectiva de Deus, agradecendo por todas as coisas, porque enxergamos o cuidado de Deus nas pequenas coisas. E não somente isso, Jesus, antes de fazer a multiplicação dos pães e dos peixes, a Bíblia diz que ele, tendo tomado o pão e os peixes, ele levantou e agradeceu a Deus. Depois disso, ele distribuiu nos cestos e mais de 5.000 pessoas se alimentaram de 5 pães e 2 peixes. Como assim? Quando eu e você temos um coração agradecido por aquilo que Deus confiou a nós. É Deus quem cuida para que não falte nada. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E ainda que falte o ânimo, ainda que falte as forças, ainda que falte os recursos, agradeça, porque até aqui você está de pé. Agradeça, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. E se chegamos até aqui, Ele vai trazer a condição para que venhamos avançar além. Mas viva o agora. Olhe para a comida que você tem e coma, vivendo a experimentação desse alimento. Se você agora está com pessoas perto de você, não fique no automático ou com a mente fora da temporalidade do presente, mas viva com essas pessoas, ame, dê atenção, cuide, saia do celular e viva esse tempo que você está com as pessoas. Existem histórias que eu guardo no meu coração e que são usadas por Deus para me trazer sabedoria e discernimento, e que são histórias de dias que eu parei para ouvir pessoas mais velhas. São testemunhos de momentos que eu parei e vivi com Deus, experiências do momento que eu estava inserida. Determinado dia, eu estava sentada esperando uma amiga que havia marcado comigo um compromisso. E enquanto eu aguardava aquela amiga, eu falava com Deus: nossa Deus, como foi difícil a caminhada a pé para chegar até aqui, e agora eu estou aqui parada esperando nesse sol quente, mas que o Senhor possa me fazer companhia, que o Senhor não me deixe sozinha, porque a tua presença é tudo em mim. Naquele momento, comecei a observar uma formiguinha que estava andando. E a formiguinha, ela carregava uma folha maior do que o próprio corpo. E na frente dela tinha uma gota de água. Parece que alguém tinha deixado cair um copo e tinha ficado uma gota de água. E a formiguinha trombava na gota de água, trombava na gota de água, até que ela saiu daquele caminho e deu a volta por outro lugar. Naquele momento o Espírito Santo falou comigo: filha, existem momentos que há barreiras no nosso caminho, há situações difíceis, mas não reclame por elas. Agradeça porque você ainda está de pé caminhando, porque eu tenho caminhos para você e nos caminhos que eu tenho, eu cumprirei planos maiores e melhores, planos de paz para dar o fim que você deseja. Muitas vezes, quando aprendemos a agradecer o cuidado de Deus, nós somos elevados a viver o sobrenatural. Somos elevados a viver o milagre que Deus tem para nós. Jesus viveu o milagre da multiplicação. Eu pude ouvir Jesus falando através de uma formiguinha. Que você possa ouvir Jesus falando através da minha vida. E que você possa agradecer por este dia de hoje. Que você seja grato pela sua casa, sua família, seu trabalho. Ainda que você tenha muito para melhorar, mas que você agradeça, porque hoje você é uma versão melhor do que você já foi ontem. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigada por tudo que vivemos, por tudo que já vencemos na nossa história. Quantas situações nós já vivemos, quantas dificuldades, quantas lutas, mas quantas conquistas, quantas recompensas, quantos livramentos. Muito obrigada, Jesus,
porque o Senhor nunca nos desamparou. Em nenhum momento das nossas vidas faltou a tua mão nos sustentando. Mesmo quando faltaram forças, mesmo quando faltaram motivos, a tua mão continuou nos segurando. Obrigada, Jesus. Obrigada por esta palavra e por se importar conosco. Obrigada, Jesus, por se dar um sacrifício vicário na cruz para nos salvar. Que nós possamos caminhar após Cristo com gratidão todos os dias e que possamos a cada dia experimentar o milagre da multiplicação da tua presença em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu quero te desafiar a compartilhar 3 motivos de gratidão com alguém que está próximo a você. Por que eu tenho que compartilhar? Porque quando você compartilha uma gratidão com alguém, você está testemunhando da bondade de Deus. E muitas vezes é a sua fé que aumenta quando você conta o seu próprio testemunho. Que Deus te abençoe e te espera amanhã para o 21º dia desta jornada. E não esqueça de curtir este vídeo, compartilhar e também deixe nos comentários aquilo que Deus está falando com você. Um grande abraço e acesse também esses vídeos que estão aqui na nossa playlist, que fazem parte de outras mensagens que também vão te edificar. Tenha um excelente dia!